Hoje, separei um vídeo do canal Mais de 8.000 sobre Genjutsu funcionar contra personagens de Dragon Ball para nós analisarmos, principalmente porque o vídeo é de utilidade pública, é algo extremamente interessante e que todos deveriam ver e se informar. Recomendo fortemente que assistam também no canal dele que deixarei na descrição, mas aqui vamos analisar para tentar concluir se ele está certo ou não e acrescentar tudo que for possível. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$5, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Personagens de Naruto capazes de usar genjutsus são capazes de derrotar personagens de Dragon Ball? Quando estamos comparando esses dois universos, acreditam que todos saibam da grande disparidade de poder que está Dragon Ball diante de Naruto. Só para você ter uma noção, uma das primeiras sagas já foi nos apresentados personagens destruindo luas com extrema facilidade. E esse feito só foi aparecer em Naruto, bem, no final da série basicamente. Isso sem falar de que o feito do Mestre Kami logo no início de Dragon Ball é muito maior do que o do Toneri, e como eu apresentei em alguns cálculos no vídeo que deixarei na descrição, a destruição da lua feita pelo Kamehameha de potência máxima do Mestre Kami foi tão absurda que os fragmentos voaram para a Terra em poucos segundos no mangá, enquanto Toneri apenas partiu ao meio, fazendo as duas metades se moverem por uma curta distância, tornando o feito extremamente menor. Mas sempre que um fã de Dragon Ball fala que tal personagem consegue solar o verso inteiro de Naruto, sempre há alguém citando, mas e os genjutsus? E normalmente essa frase acompanha argumentos como personagens de Dragon Ball são fracos mentalmente. Personagem de Dragon Ball mesmo quando treinam mentalmente eles só treinam o corpo. Um Genin poderia derrotar o Goku com seu genjutsu e por aí vai. Para vermos então se isso é verdade, temos que primeiro nos perguntar se genjutsus de fato funcionariam em um universo diferente como Dragon Ball. E já adiantando a resposta, genjutsus não funcionariam, pelo menos os básicos. E para tentar responder isso, eu vou tentar não entrar no assunto de que é igual a chakra, porque esse não é o tema a ser abordado nesse vídeo, mas temos que nos atentar a diferenças muito cruciais entre ambas energias. O fato do chakra ter literalmente veias que conduzem essa energia, enquanto o ki não precisa disso. E por que isso é importante? Porque segundo o Jiraiya, o genjutsu necessita de um fluxo de chakra a ser controlado para aí sim ter efeito no inimigo. Basicamente, existe um único argumento que as pessoas comumente tentam usar para dizer que nem todos os personagens em Naruto têm chakra, e se baseia em uma definição de chakra que é explicada nesse databook. Basicamente, chakra é uma conversão da energia física e mental, ou seja, o chakra não existiria por conta própria e exigiria um treinamento ninja para aprender a converter a energia física e mental em chakra, o que hipoteticamente significa que apenas ninjas possuem chakra, já que demais personagens não teriam tido treinamento para aprender a formar ele, o que é uma meia verdade. A questão é que chakra, como irei mostrar, possui várias definições, e uma delas de fato seria que o chakra é a combinação da energia física e mental, mas o fato é que a energia física e mental, sem serem convertidas, também podem ser chamadas de chakra. A técnica de absorção de chakra se trata de absorver a energia física e mental, como é citado no mangá, e o próprio Sasuke fala que ele estava se alimentando de seu chakra, ou seja, essa técnica não absorve a conversão da energia física e mental, e sim a própria energia física e mental antes de ocorrer essa conversão. É exatamente por isso que o próprio mangá cita que as árvores divinas absorvem o chakra que todos os seres vivos possuem. Acabamos de ver que nem todos os seres vivos conseguem fazer essa conversão da energia física e mental em chakra, e mesmo assim, é citado que todos possuem chakra. Isso porque o chakra que está sendo mencionado não é a conversão da energia, e sim a própria energia física e mental. Ou seja, todos os seres vivos têm chakra porque todos eles têm uma mente e corpo. E o que a árvore divina e as técnicas de absorção de chakra absorvem é exatamente essa energia física e mental que todos possuem. Sendo assim, acho que todo mundo entendeu que habilidades de absorção de chakra não absorvem a combinação, e sim a energia física e mental diretamente, e que todos os seres vivos possuem. E outro exemplo que podemos pegar é do Interceptor do submundo que possui a habilidade de sugar chakra, pegando ele de animais. Agora, vamos também provar que o chakra existia antes mesmo da Kaguya, através desse databook da mesma. Aqui é dito: por todo esse tempo, Kaguya usava essas pessoas como objetos, sugando todos seus chakras a fim de obter o poder supremo. Ou seja,
Antes que o Hagoromo, entre aspas, espalhasse o chakra, a Kaguya já estava sugando o chakra das pessoas. Agora, finalmente vamos à conclusão. O chakra sempre existiu na forma de energia física e mental, todos os seres vivos do planeta possuem esse chakra, mas nem todos sabem fazer essa conversão. E da mesma forma que a técnica de absorção de chakra, o que o Genjutsu utiliza é exatamente isso. Ou seja, não precisa saber fazer a conversão para ser afetado em Genjutsu, mas sim precisa possuir esse chakra, que seria a energia física e mental de todos os seres vivos. É por isso que o Jiraiya afirma que Genjutsu é aplicado nos 5 sentidos, e ele manipula o chakra que flui no sistema nervoso. Muita gente ainda tem a audácia de distorcer a frase para afirmar que o Genjutsu não manipula o chakra que está no sistema nervoso da vítima e apenas aplica chakra no sistema nervoso do oponente, quando o mangá é extremamente explícito em falar que sim, os usuários de Genjutsu manipulam o chakra do oponente. O Jiraiya literalmente fala que o chakra de sua mente é manipulado, então sim, essa fala do Jiraiya prova que apenas personagens com chakra podem sofrer genjutsus, pois apenas eles possuem esse chakra para ser manipulado no sistema nervoso. Como extra, Obito e Kakashi afirmam que o fluxo de chakra da Rin está instável, e isso provavelmente é um genjutsu, enquanto a Karin afirma que o chakra dela e do Sasuke estão estáveis, e por isso não estão sob genjutsu, provando que o genjutsu não está aplicando o chakra do usuário no sistema nervoso da vítima para controlá-lo, e sim manipulando o chakra do oponente diretamente. Em um genjutsu, o chakra que é controlado é o chakra de quem está sofrendo o ataque, e o Jiraiya explica que para parar o genjutsu, basta parar o fluxo de chakra. Se parar o fluxo de chakra significa perder o efeito do genjutsu, já que não vai ter chakra para manipular, significa que não possuir chakra também iria anular o genjutsu. Não possuir é basicamente a mesma coisa de parar o fluxo do chakra, só que ainda superior, já que seria passivamente impossível receber um genjutsu pelo simples fato de não ter chakra na mente para ser manipulado. Com tudo isso explicado, finalmente podemos prosseguir no vídeo. Então, como em Dragon Ball você não tem nenhum personagem que possui fluxo de Ki ou qualquer coisa parecida, não há nada a ser controlado e, portanto, um genjutsu não seria possível. Pode-se surgir o contra-argumento do tipo, o Madara colocou todo o planeta num genjutsu, incluindo animais, pessoas comuns, o Itachi também colocou uma cidadã comum, que em teoria não possui chakra. O problema disso é que essas pessoas estávamos usando a citação fake, do Madara, em que cita que a Kaguya foi a progenitora do chakra, A árvore divina é literalmente uma árvore que é plantada para pegar o chakra que já existia no planeta. E não só isso, em Boruto é afirmado que todos os seres vivos possuem chakra. Então, sim, essa fala do Madara é completamente fake, desmentida pelo Zetsu Negro. Mas se você se atentou bem ao que eu falei, você notou a palavra básico, E eu quis fazer essa diferenciação de genjutsus, porque na novel do Itachi é citado que os genjutsus literalmente injetam chakra dentro dos seus oponentes. Então eu acho justo dar esse benefício da dúvida para personagens que sabemos que são grandes manipuladores de genjutsus, justamente por eles talvez serem capazes de controlar o chakra sem necessitar necessariamente de um fluxo. Esse é um ponto que eu discordo completamente. Primeiro porque isso se refere especificamente e unicamente ao Mangekyou do Shisui, que seria capaz de usar o Koto Amatsu Kami, então, mesmo se hipoteticamente isso fosse verdade, seria apenas para ele. Segundamente, que isso simplesmente não prova que o genjutsu precisaria de chakra para funcionar. Mesmo que ele consiga injetar o chakra no sistema nervoso, esse chakra iria apenas manipular o chakra do adversário para consequentemente controlar sua mente, pois em momento algum é mencionado que existe a possibilidade de manipular a mente apenas injetando o chakra de forma direta, sem manipular o chakra. Basicamente, o fato de injetar chakra não prova e não tem relação alguma com suprir a necessidade do chakra do adversário. Inclusive, a Karin fala que o chakra dela e do Sasuke estão estáveis, e por isso eles não estão em um genjutsu, sendo que o Danzo tinha o Mangekyou Sharingan no Shisui, e poderia usar o Koto Amatsu Kami, ou seja, ele ainda deveria tornar o fluxo do chakra do adversário instável, provando que independentemente de injetar o próprio chakra, isso seria apenas para manipular o chakra do oponente. Em momento algum, isso é contradito em Naruto, então afirmar que eles poderiam fazer isso acabaria recaindo o ônus da prova em quem fez essa afirmação, já que literalmente nunca foi dito ou mostrado na obra que eles têm essa capacidade, e simplesmente não há motivos para acreditar em uma afirmação que não tem base nenhuma.
E lembrando, isso não tem nada a ver com Dragon Ball, que isso é uma limitação do próprio verso de Naruto. Ou seja, se estivermos falando de, sei lá, qualquer outro verso que não possui veias que conectando as suas energias, como por exemplo Bleach, Black Clover, qualquer verso assim não cairia no Genjutsu, pelo menos básico, ok? Então se já definimos que Genjutsus, pelo menos nível Mangekyo, funcionam em Dragon Ball, agora temos que nos perguntar se os personagens desse universo, são imunes a técnicas de ilusão e controles mentais. O que bem nós sabemos que isso não é verdade, tendo inúmeros exemplos dos personagens serem controlados mentalmente ou caírem em ilusões. Como por exemplo, no Dragon Ball clássico, o Goku ele caiu na hipnose do Mestre Kami, além das ilusões na Montanha dos 5 Elementos no final da saga do Piccolo Jr. Em Dragon Ball Z nós vemos que o Goku caiu na ilusão da Princesa Serpente, em que ele achava que ele estava num palácio, mas na verdade ele estava dentro do estômago dela. É um negócio bem bizarro. E a gente sabe que o Babidi ele tem literalmente uma magia que consegue controlar a mente de vários inimigos, desde que ele tenha corações malignos. Em Dragon Ball Super também vimos o Mestre Kami sendo controlado por um selo mágico e também caindo nas ilusões da Dark Core do Universo 4. Não só isso também, como o Universo 7 quase inteiro caiu nas ilusões do Shansa, que também era do Universo 4. Então com isso provamos que os personagens de Dragon Ball são fracos mentalmente e cairiam para qualquer genjutsu dos personagens de Naruto, tirando essa limitação do chakra, certo? Eu não preciso me adiantar muito para explicar porque isso que eu acabei de falar não faz o menor sentido. Se você assistiu ou Naruto ou Dragon Ball, você sabe por que isso não faz sentido. Desde Naruto clássico foi nos avisado que não existe apenas um genjutsu e acabou. Existem níveis de genjutsu, existem níveis de masterização dessas técnicas. Ou seja, basicamente camadas. Algo que existe para quase todos os hacks e é como uma cadeia de potências qualitativamente maiores de cada habilidade. O primeiro exemplo disso, dado pra nós, eu acho, foi justamente o Itachi contra a Kurenai, em que o Itachi fala que a Genjutsu da Kurenai era literalmente fraca. Não só isso, depois, como isso foi repetido na luta do Naruto contra o Itachi, em que o próprio Itachi falou que o Naruto tinha evoluído muito nesse quesito, mas ainda não tinha atingido o nível adequado para sair de um Genjutsu do Itachi. Assim como os próprios exemplos que eu citei sobre Dragon Ball também mostram que eles são resistentes a essas técnicas. Como por exemplo, o Goku conseguiu escapar da hipnose do Jack Chan pensando em comida. Goku percebeu a ilusão da Montanha dos 5 Elementos utilizando o olho da mente. O Mestre Kami, mesmo que ele tenha sido de fato afetado pelas ilusões da Dark Core, ele mesmo conseguia ver através delas por alguns instantes, como por exemplo quando ele percebeu que ele ia cair da arena do Torneio do Poder. E contra o Chance eles também conseguiam perceber que eram ilusões e traçar estratégias para conseguir counterá-la. Desse modo, eles conseguiram perceber ali os Kis de alguns personagens presentes e assim acabaram derrubando Shansa, encerrando a ilusão. Então eu espero que depois de tudo que eu falei, vocês tenham entendido que não é porque um personagem é afetado que qualquer genjutsu pode afetá-lo. E não é porque um personagem resiste que ele resiste a tudo. Esse é um pensamento muito binário, entende? Você tem que pensar que existem níveis de habilidades mentais, níveis de possessões mentais. Então você tem que levar tudo isso em consideração para saber se um personagem vai resistir a uma técnica mental ou não. Tanto que eu até gostaria de comentar aqui um pouquinho justamente o controle mental que o Mestre Kami se submeteve por aquele selo em Dragon Ball Super. Muita gente fala que, nossa, olha isso, o Mestre Kami não tem nenhuma resistência mental. Só que essas pessoas esquecem de prestar atenção no episódio. Como eu falei, o que vai determinar se um genjutsu ou habilidade de possessão mental é forte ou não é justamente a capacidade / habilidade dela. E se você for ver o próprio episódio, você vê que o selo ele é forte o suficiente, isso você consegue ver no episódio, que o Caos tem dificuldade de retirar com seus poderes psíquicos. Eu sei que você pode falar que o Caos ele é fraco, e ele é fraco mesmo pro universo em si de Dragon Ball, mas o último PDL oficial dele era de 610. Utilizando o treino que o Sr. Kaiô teve, ele conseguiu um poder de aproximadamente aí uns 24 mil. E esse Caos, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ele nunca parou de treinar com o Tenshinhan. Ele só perdeu destaque na série justamente porque, bem, os humanos em si perderam destaque na série e isso começou com o próprio Caos, certo? E ele não conseguiu retirar aquele selo, mostrando que sim, era um selo muito poderoso e não um selo fracote, como muitas pessoas acreditam. Tendo em mente, então, esses feitos de resistência mental dos
personagens de Dragon Ball, será que eles são capazes de resistir a genjutsus nível Mangekyo? Acredito que todos já conheçam Hashirama, o deus dos shinobis, e a sua grande rivalidade do Madara, que nunca o conseguiu derrotar nenhuma vez enquanto eles travavam suas batalhas. Acendendo uma discussão bastante interessante no universo de Naruto, se Hashirama seria de alguma forma imune a genjutsus, uma vez que nós já sabemos que Madara é muito habilidoso nesse quesito, mas nunca aparentemente tentou usar isso contra o Hashirama, ou se usou, aparentemente falhou, porque, de novo, ele nunca foi derrotado. O interessante é que na Quarta Guerra Ninja, essa resistência foi basicamente confirmada pela citação do Orochimaru, dizendo que o Hashirama poderia acabar facilmente com o controle do Edo Tensei que ele estava sendo submetido. Então, se Hashirama de certa forma já era imune a pelo menos esses tipos de genjutsus menos complexos, por que não os personagens de Dragon Ball, que são bem superiores a ele em questão de quantidade de Ki ou Chakra, e também treinam mentalmente segundo o próprio Sr. Po. E a gente também tem que lembrar, né, do Akira Toriyama citando que poder mental é um dos 3 pilares da construção de um Ki poderoso, né? Tanto que você vê vários momentos dos personagens meditando para fortalecerem o seu Ki. Além disso, os personagens também utilizam seus grandes poderes mentais em situações de combate, graças à técnica da telecinese. Exemplos de personagens que fizeram isso, bem, temos o General Blue lá de Dragon Ball Clássico, Gurdo, Freeza e até o Goku também apareceu utilizando telecinese contra o Granola no Dragon Ball Super. Mas eu sei que você não clicou nesse vídeo para saber sobre isso. Eu sei que você quer saber se os genjutsus mais complexos de Naruto, pelo menos os mais poderosos, os descritos sendo os mais eficientes, se eles derrotariam Goku em um possível combate. Quando juntamos as palavras Mangekyo, Sharingan e Genjutsu, acredito que o primeiro pensamento que vem nas pessoas é justamente o Tsukuyomi do Itachi. Essa é uma técnica bem poderosa, sendo citada pelo próprio Kakashi como algo imbatível por ter um efeito instantâneo. Isso é refutado depois na série, mas você pode dar um argumento a favor que seria por causa que, bem, o Sasuke era um Uchiha e também tinha um Sharingan. E também outro genjutsu bastante poderoso, se não o mais poderoso de acordo com o Databook, é o Kotomatsukami do Shisui, um genjutsu forte o suficiente para que nem o usuário que foi pego por essa técnica sabe de fato que caiu em uma ilusão, estando à mercê de quem lançou o genjutsu. E por último temos o Tsukuyomi Infinito, um genjutsu feito no final da Quarta Guerra Ninja pelo Madara, que consiste em colocar todo o planeta em um sonho basicamente perfeito, enquanto a árvore divina consome seus corpos e chakra para transformá-los em bichos brancos para enfrentar alienígenas vindos do espaço. O que Naruto se tornou, não é mesmo? Citados os genjutsus, vamos por partes. Goku conseguiria resistir ao Tsukuyomi do Itachi? Para respondermos esse questionamento, temos que entender como funciona essa técnica. E bem, assim como qualquer genjutsu, ela não consegue atacar o corpo diretamente, então ela se direciona a justamente atacar o espírito do adversário. Inclusive, a novel do Massacre do Clã Uchiha explica como isso funciona muito bem, com Itachi colocando a Izumi num genjutsu, fazendo eles passarem basicamente a vida inteira juntos. E justamente pelo espírito dela acreditar que ela tinha morrido nessa vida inteira que eles passaram juntos, o corpo também acaba morrendo junto. Porém, contra inimigos, o Itachi utiliza um ambiente de tortura, em que ele controla tanto o espaço, tempo e gravidade, podendo fazer com que o inimigo fique vários dias lá para assim quebrar o seu espírito. Agora, quando colocamos essa técnica em Dragon Ball, você já percebe ver algumas de suas fragilidades. Como, por exemplo, nós sabemos que os guerreiros Z têm seu espaço mental próprio, o que talvez dificultaria para o Itachi ter total domínio sobre ele. Não só isso, como o próprio fato do Tsukuyomi precisar quebrar o espírito do adversário para fazer efeito. Bem, sabemos que os guerreiros Z treinam o espírito desde o treino do Kami-sama, basicamente. Inclusive, essa é uma das grandes fraquezas do Tsukuyomi, apresentada na novel da Akatsuki. Nessa novel, Itachi explica que ninjutsus médicos não são as únicas formas de você se recuperar de um Tsukuyomi. Ter um espírito forte, assim como o sentimento de determinação e amor, façam com que você consiga reconectar muito facilmente seu espírito. E como o Tsukuyomi se baseia justamente na quebra do espírito, seus efeitos são anulados. E nós temos um vislumbre desse grande espírito do Goku quando ele vai beber a água ultra sagrada, que é citada àqueles que apenas que têm um espírito extremamente poderoso poderão sobreviver ao tomá-la. E bem,
como vocês sabem, o Goku sobrevive. Então com isso concluímos que o Tsukuyomi não faria efeito no Goku. Mas e o Tsukuyomi infinito utilizado pelo Madara? Observando a série nós podemos ver uma ilusão bem semelhante a essa inclusive. Ela se encontra no anime enquanto Goku buscava a água ultra sagrada. Porém o deus que guardava essa água cria a ilusão dos amigos do Goku, persuadindo ele a desistir dessa busca e se divertir lá com eles. Porém o Goku mostra sua grande determinação e ignora esses tipos de ilusões e continua sua busca pela água. Então não, um sonho perfeito não prenderia o Goku também. Aqui eu já entro em mais uma discordância. Ignorando a questão de que nenhum tipo de genjutsu funciona em personagens que não possuem chakra, dentro do que eu sei, o Tsukuyomi infinito não possui as mesmas limitações do Tsukuyomi normal do Itachi, e não depende da força de vontade. Então aqui entra outra questão. O Goku pode ter resistido a uma técnica com o mesmo funcionamento, mas isso não prova que ele resistiria ao Tsukuyomi infinito, por uma questão de camadas qualitativas. Essa técnica de genjutsu possui 6 camadas de potência por estar acima do genjutsu regular, genjutsu do Sharingan com 3 Tomoe, genjutsu do Mangekyo e etc. Por exemplo, o genjutsu do Mangekyo Sharingan é muito superior ao genjutsu comum e é capaz de afetar facilmente os usuários do Sharingan, apesar de sua resistência e capacidade de ver através e anular o genjutsu. Ou seja, não adianta ter resistido a um ataque com o mesmo funcionamento, pois o princípio das camadas é justamente sobrepor o Hacks a alguém que tinha resistência a ele. E eu não vou me estender nesse assunto mostrando todas as camadas, pois deixarei um link na descrição explicando melhor sobre isso. Mas, pelo que eu já vi, apesar do Goku ter de fato resistência mental, ele não teria feitos para tantas camadas, o que poderia fazer ele de fato não conseguir resistir e ficar preso no Tsukuyomi infinito. Isso desconsiderando o fato de que só afeta quem tem chakra e também ignorando a questão mais óbvia possível de que o Goku poderia dar blitz no Madara em qualquer usuário de genjutsu antes mesmo de ativarem a técnica, ou mesmo esquivar do chakra que eles estariam tentando injetar no Goku, ou ainda ativando o instinto superior, permitindo que o corpo do Goku agisse sozinho, independentemente de estar preso em um Tsukuyomi. Então, basicamente, genjutsus não seria o suficiente para derrotá-lo. E agora falando do Kotomatsukami, vamos repetir aqui um pouquinho a descrição dele. Ele é um genjutsu capaz de controlar o adversário sem que ele tenha consciência que está sendo manipulado. E se formos buscar essa exata mesma descrição em Dragon Ball, nós encontramos. É exatamente isso que o Kibito fala para o Piccolo quando é questionado como funciona a magia do Babidi. Ele fala que o Babidi controla os outros através da maldade em seus corações, fazendo-os pensar que eles estariam fazendo o que gostariam há tanto tempo. Então, como vocês podem ter percebido, ambas as técnicas colocam o alvo em estado de submissão através de seus próprios pensamentos, ou pelo menos o que eles acreditam que sejam seus próprios pensamentos. Aqui eu entro novamente em discordância pelo mesmo motivo das camadas. Apesar dele ter mostrado resistência a uma técnica semelhante, o Kotomatsukami teria pelo menos 5 camadas, e também entra nas outras questões que eu já expliquei anteriormente. E como nós sabemos, o Vegeta conseguiu resistir a essa possessão mental do Babidi. Há algumas pessoas ainda que tentam desacreditar esse feito, dizendo que o Vegeta só resistiu por ele não ter um coração 100% malvado. O problema disso é que as pessoas que dizem isso se baseiam literalmente em nada, porque o que foi nos explicado sobre a técnica é que o Babidi consegue controlar seres com alguma maldade no coração. Ele não cita que o coração tem que ser 100% malvado ou coisa assim. Lembrando, sabemos que o Daburá também não é 100% maligno, já que ele conseguiu ficar bem bonzinho lá no paraíso com a Videl e com a Bulma. Mas eu acho que essas pessoas também ignoram que o motivo do Vegeta ter resistido foi citado no próprio anime / mangá, em que é citado que o Vegeta conseguiu resistir graças a seu orgulho e determinação, e não por não ser 100% mal. Isso até lembra uma técnica apresentada pelo Akuman, um personagem de Dragon Ball clássico. Ele pegava essa maldade presente no coração, só que ao invés de controlar, ele fazia a pessoa explodir. E adivinha, ele precisava que o coração estivesse cheio, rocheado de maldade? Não, ele só precisava de uma pequena fagulha de maldade no coração para fazer a pessoa explodir. Então, para concluir, se o Vegeta resistiu a uma possessão mental que utiliza literalmente o mesmo princípio de te controlar através dos seus próprios pensamentos, isso quer dizer que sim, Goku também resistiria ao genjutsu do Kotomatsukami. Então, se agora a pergunta fosse qual versão do Goku, que conseguiria resistir a esses genjutsus, como vocês podem ter percebido, a maior quantidade de feitos que eu falei foi do Goku do 22º torneio de artes marciais, sabe? Que já é muito mais forte que o Mestre Kami do 21º torneio, que já conseguia destruir a Lua. De novo, é uma quantidade de Ki totalmente superior a quase todas
de Naruto, pelo menos até o final da série. Bom, apesar de eu ter algumas discordâncias, esse é um ótimo vídeo que esclarece várias coisas, tanto por parte de Naruto quanto de Dragon Ball. Então, comentem se concordam ou discordam de algo na minha análise, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.